Questão 13. Um cone circular reto de altura h e raio R deverá ser seccionado por um plano alfa paralelo à base. A seção determina dois sólidos de mesmo volume. Qual a distância entre alfa e o plano da base do cone? A. Raiz cúbica de 2 menos 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes h. B. Raiz cúbica de 2 menos 1 sobre 2 vezes h. C. Raiz cúbica de 2 sobre 2 vezes h. D. Raiz cúbica de 2 mais 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes h. E E. Raiz cúbica de 2 mais 1 sobre 2 vezes h. Vou começar desenhando o cone. O plano vai seccionar o cone. Eu vou chamar o cone maior, vai seccionar em dois cones. Vou chamar o cone maior com raio R maiúsculo, o cone menor com raio R minúsculo. A altura total do cone eu vou chamar de H, e como o exercício pede, né? A altura do cone reto é H. E ele quer essa distância da intersecção do plano até a base do cone, que eu vou chamar de X. E essa altura do cone menor formado vai ser H menos X. Como seccionou paralelamente a base, vai formar dois cones semelhantes, o cone menor e o maior. Então a razão entre os comprimentos, entre as áreas, entre os volumes, vão ser relacionadas. Por exemplo, a razão entre os comprimentos, se eu levar o cubo, vai ser a razão dos volumes. E eu também sei que eu vou chamar o volume do cone grandão é 2 vezes o volume do cone pequeno. Porque quando eu corto aqui, diz que corta na metade, os dois sólidos de mesmo volume ficam. Então esse cone pequeno é a metade do cone grande, que é a mesma coisa de dizer que o cone grande é o dobro do pequeno. Então, eu sei que a razão entre o volume do cone grande e o volume do cone pequeno é 2. Se eu tirar, primeiro, eu também sei, como eles são semelhantes, eu posso fazer a razão de comprimento do raio da base de cada um. O raio maior, o raio do cone grande e o raio do cone pequeno, né? Maior e R menor. Isso aqui vai ser igual a razão entre os volumes tirada da raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 2, porque a razão entre os volumes é 2, a raiz cúbica de 2 é a razão entre os comprimentos dos cones semelhantes. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu vou ter ao quadrado, raiz ao quadrado sobre raiz ao quadrado igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 4. Já está quase acabando. Então, eu vou reescrever os volumes como se fosse a medida de cálculo deles. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado vezes a altura h. E o do cone pequeno, a área da base π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é h menos x. Posso simplificar os π. E aqui eu tenho r ao quadrado não sobre r ao quadrado. Isso aqui pode ser substituído por raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. Então eu tenho, reescrevendo, 2 é raiz cúbica de 4 vezes h sobre h menos x. Vou resolver e isolar o x, que é essa distância que eu quero. Então, vou passar multiplicando aqui, vai ficar 2h menos 2x é raiz cúbica de 4 vezes h. Então, passando 2x para lá, vai ficar 2x igual 2h menos raiz cúbica de 4h. O que estava aqui, passei para lá. E o que
tá aqui, passei para cá. E escrevi o lado de cá aqui e o lado de lá aqui. Então, x é 2. Eu posso botar em evidência aqui, né? Do h, 2 menos raiz cúbica de 4 vezes h sobre 2. Aí a gente olha o gabarito. O que acontece? Eu não tenho nenhuma dessas respostas no gabarito, mas é porque aqui está racionalizado, e ali as racionalizadas não são respostas, onde não tem radical no denominador. Logo, é possivelmente que a resposta seja A ou D, com raiz cúbica de 2 no denominador. Então, o que eu vou fazer é multiplicar por raiz cúbica de 2 em cima e embaixo, para que não fique racionalizado com o resultado que encontrei. E aí ele vai ficar assim, x igual, vou multiplicar aqui o que está dentro de parênteses, vai ficar 2 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 8, que raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 8, vezes h. E embaixo vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Então, vou escrever aqui, x é 2 raiz cúbica de 2, menos raiz cúbica de 8 é 2, vezes h sobre 2 raiz cúbica de 2. Simplifico esses dois aqui e vou chegar na resposta. Vou botar espaço aqui, vou seguir aqui. Vai ficar x igual a raiz cúbica de 2 menos 1 vezes h sobre raiz cúbica de 2. E aí, a resposta é letra A, gabarito letra A. Então, resumindo, era um plano que cortava paralelamente a base do cone reto. Aí, a distância x é que eu procuro, aqui é h, então aqui é h menos x. Eu sei que o volume do grande é o dobro do pequeno. Então, o volume do grande pelo pequeno, a razão é 2. Sei também que, como eles são semelhantes, o pequeno e o grande, se eu tirar a raiz cúbica de 2, eu vou ter a razão dos comprimentos. R maiúsculo sobre R minúsculo, que a raiz cúbica vai ser a raiz cúbica de 2, que é a razão dos volumes. Aí, ele veio ao quadrado, ficou a raiz R ao quadrado sobre R ao quadrado e a raiz cúbica de 4. Aí depois aqui eu calculei os volumes do grande e do pequeno, fazendo base vezes a altura, em cada um. Rzão ao quadrado sobre R ao quadrado, eu calculei aqui a raiz cúbica de 4, substituí e cortei o π com π. Aí ficou 2 é igual a raiz cúbica de 4 vezes h sobre h menos x. Aí isolei aqui o x, cheguei a esse resultado, mas a resposta tem radical no denominador, não está racionalizado, porque se a resposta tivesse racionalizado, estaria aqui, assim como eu cheguei na resposta. Então, já descarto as racionalizadas, o C e o E. Então, é A ou D. Para aparecer raiz cúbica de 2, eu multipliquei em cima e embaixo com raiz cúbica de 2, para ficar não racionalizado. Fui efetuando os cálculos aqui. Daqui eu passei para cá. E cheguei até, por último, simplificar e chegar no resultado da letra A, que é não racionalizado aqui, que tem radical embaixo, x é letra A.